Boa noite, aqui estamos com o toque do dia, com esse propósito que nós temos colocado em nossos corações de transmitir a palavra de Deus, de ter gravado a palavra de Deus nessa página Toque do Dia, que é essa porta que o Senhor tem aberto para anunciar o seu evangelho. E temos convidado várias pessoas para transmitir essa palavra, e o Senhor tem usado distintas pessoas. E hoje o nosso convidado é nosso amigo, irmão Maurício, né? Maurício, que é bem ativo na obra, e sempre colaborando na obra em Ladário, ali em Cuiabá também, com o pastor Ivão, também na Bolívia, ele está indo me acompanhando, em Porto Soares, dando a palavra ali, fazendo essa companhia muitas vezes. E hoje nós vamos então convidar Maurício para ver o que Deus tem colocado no seu coração para transmitir a palavra. Tudo bem? Então vamos convidar Maurício. Maurício, chega até aqui e comunica o evangelho neste toque do dia dessa noite. Olá, tudo bem? Todos bem, né? Com muita satisfação que estamos aqui mais uma vez para falar, né, de algum trecho da palavra de Deus. E eu quero esta noite falar como tema, né, as parábolas de Jesus. Sabemos que, através de pesquisa, existem pelo menos 42 parábolas, das quais Jesus as usava para, ao mesmo tempo, confundir aqueles que o iriam rejeitar, né? O Senhor Jesus Cristo, ele é sabedor, ele é onisciente, onipotente, onipresente. E assim sendo, ele sendo divino, houve a necessidade dele apresentar o evangelho, muitas das vezes, através de parábolas, né? Para que aquelas pessoas mais humildes, mais simples, pudessem entender. E ao mesmo tempo, aquelas pessoas sábias, aos seus próprios olhos, viessem chegar ao ponto de confundir e permanecer indiferente quanto à palavra de Deus. É interessante, né, esse mistério. E nós sabemos, através de leituras, que o Senhor Jesus Cristo, durante o seu ministério, sempre ele se deparou com pessoas religiosas, né? Pessoas da alta sociedade da época, né? Pessoas que realmente procuravam guardar tanto a lei de Deus a ponto de desprezarem aquelas pessoas mais simples, né, possíveis. E quando essas pessoas se deparavam com Cristo dando atenção a algum grupo de moribundo, né, algum grupo de pessoas simples, aquelas pessoas começavam a criticar a Jesus, murmurar, né? E é justamente quanto a esse ponto que eu quero esta noite explanar, né? Um episódio pelo qual o Senhor Jesus Cristo foi, mais uma vez entre muitas, obrigado a explanar pelo menos 3 parábolas consecutivas. Nós vamos ver hoje à noite, né? 3 parábolas consecutivas, das quais implicava perante aqueles 2 grupos, né? Nós vamos começar a ler no livro de Lucas, a partir Lucas capítulo 15, versículo 1. Diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores. Algo interessante. Todos os publicanos e pecadores. Ou seja, um grupo de pessoas, né?
um grupo de... Aí vem aqui continuando. Para ouvir, né? Para ouvir Jesus. O 2. E murmuravam os fariseus e os escribas. É outro grupo de pessoas, né? Murmuravam. Diz assim, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Vimos que a princípio haviam 2 grupos ao redor de Cristo. E aquele segundo grupo, o qual era considerado bastante zeloso das leis de Cristo da época, né? Daquelas leis de Moisés, eles não admitiram que Jesus estivesse conversando com um grupo que era considerado totalmente zero à esquerda, né? Pessoas que eram consideradas da época pecadores, pessoas tortas. Eles falaram, mas como que pode? Se esse Jesus soubesse que tipo de gente é esse aí, ele não iria conversar ao menos com esse pessoal. E Jesus, sabedor do pensamento de todos, ele falou, vem cá pessoal, chega até aqui. Eu vou tentar explicar para vocês o porquê de eu estar conversando com esse grupo relé aos olhos de vocês. Mas para isso eu preciso da paciência de vocês. Isso é Cristo falando. E eu vou explanar pelo menos 3 parábolas, as quais podem ser até consideradas por 4 parábolas. E vamos ver no decorrer da leitura que Cristo começou a explicar para aqueles grupos. Aliás, as parábolas implicam e tangem o interesse da nossa alma. Vamos começar a explanar devagarzinho, tá bom? Olha que interessante. E Jesus começou a leitura. O 3, a parábola da ovelha perdida. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Ou seja, a resposta é simplesmente ninguém. Ninguém em sã consciência, tendo posse de 100 ovelhas. Algo interessante, qualquer pastor, qualquer pessoa que possui 100 ovelhas, se ela vier a perder uma, no seu raciocínio normal, ela não irá arriscar 99 no deserto, né? Arriscado a um lobo, a um leão, a um bicho, uma fera selvagem, ir lá e dissipar 2, 3, 4 ou 5 ovelhas que estão ali aparentemente seguras, e você não iria nunca ir atrás de uma que se perdeu. Mas Jesus fala, sabe o quê? Fala, vocês necessariamente jamais iriam arriscar as 99. Mas eu, ou seja, Deus irá arriscar. E diz que, continuando a leitura, que interessante. O 5, achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Vemos aqui o espírito de amor que Cristo tem por um pecador que se arrepende. Diz que não só achou a ovelha, mas coloca com alegria no seu ombro, e ao voltar, ele chega com tamanha satisfação e convida os seus vizinhos, amigos, para festejar e se alegrar com os demais. E é interessante que é um versículo que fala o quê? Posteriormente fala que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Há alegria no céu. E toda vez que você se deparar com uma pessoa que era bola 7, pessoa considerada torta aos olhos da sociedade, e ela vier a se arrepender de verdade, pode ter certeza que, apesar da sociedade continuar criticando ela está sendo recebida de bom grado lá nos céus. Porque a palavra adverte que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Mas vamos continuar a leitura. E ele continuou a explanação para aqueles 2 grupos. Um grupo que era religioso, zeloso aos olhos dos homens, e outro grupo que era totalmente rejeitado naquela ocasião.
E continuando, o que Jesus diz? E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E ele diz: digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Viram só que interessante? Que de repente você que está me ouvindo, você pode estar se considerando totalmente não merecedor da graça de Deus, não merecedor do perdão de Cristo. Mas eu quero te falar esta noite através dessas verdades, apesar de serem parábolas da época, mas é para que nós possamos nos conscientizar de que há esperança para todo moribundo que venha se arrepender. Eu vou dizer mais para você. Sabia que você não precisa necessariamente vir aqui? Estamos aprendendo que Cristo foi em busca daquela ovelha perdida. Mas vamos continuar. Olha que interessante, uma outra parábola. Que Cristo estava num dilema totalmente incômodo ali naquela ocasião. Havia um grupo totalmente polido, religioso, pronto para apontar, pronto para criticar. E cotovelaram ali entre eles, murmuraram, falaram: será que ele não está sabendo, não? Ele não sabe que esse pessoal aí é pecador? Pessoal errôneo, torto, alheio. E diz aqui Jesus, uma segunda parábola, a parábola da dracma perdida. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as suas amigas, novamente a mesma atitude, a mesma ideia, reúne as suas amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo haverá alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Há um senso em comum aqui entre a ovelha perdida e entre a dracma que se perdeu. O interessante é que a ovelha se extraviou, a dracma se perdeu. O interessante é que a dracma se perdeu dentro de casa. Não há um tipo de sinônimo quando lembramos de alguma pessoa que fala: eu sou da igreja tal, eu sou crente, eu sou até religioso, dentro da sua igreja. E de repente essa pessoa pode também estar perdida tanto quanto essa dracma que se perdeu dentro de casa. O interessante é que é do feitio do homem, é do nosso feitio nos distanciarmos de Deus. A ovelha se extraviou. Entenderam? Como que é? O interessante é que a ovelha que foi embora se extraviou, a dracma se perdeu, embora estivesse dentro, entre aspas, de uma congregação. Totalmente perdida. Houve a necessidade de uma diligência urgente, com senso de urgência da parte da sua dona, da sua mulher, daquela mulher, né? Pegou a candeeira e procurou, varreu com diligência, com urgência, com bastante interesse, com empenho, até achar a dracma perdida. Mas ele continua, ele fala assim: ó pessoal, até agora essas duas aplicações implicam para aquele grupo que está totalmente alheio, pecador. Esse grupo que vocês criticaram agora há pouco, pelo qual eu estava dando atenção para eles. Ele fala: mas vamos chegar em vocês, no grupo seleto, no grupo polido, no grupo que aparentemente não precisa de Deus. E ele continua a leitura. E ele vai numa terceira parábola, qual é a parábola do filho pródigo. E continuou. Certo homem tinha 2 filhos, Jesus pregando. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte de meus bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Vemos que aquele pai, aquele fazendeiro, o qual simboliza o próprio Deus, diz que ele, sem questionar, ele repartiu as suas heranças, né? Repartiu-lhes. Diz a palavra que ele não deu somente ao jovem reclamador. Diz que ele repartiu-lhes
as heranças, né? Mas continuando, olha que interessante, os haveres. O 13, passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, ou seja, vivendo, esbanjando o que ele havia levado. E é muito fácil nós termos esse senso, né? De que tudo que vem fácil em nossas mãos, a tendência é o quê? Soltar fácil. Não me custou nada, me veio de graça. Que mal faz eu gastar o mais rápido possível? Eu não sofri, não machucou meu corpo, não tive nenhuma diligência da minha parte, assim, de maneira sistemática para que eu obtesse aquele objeto. Eu simplesmente peguei como herança da parte do meu pai. E diz a palavra, continuando, o que diz? O 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Aquele filho pródigo, mais novo. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Olha só, que ponto chegou aquele rapaz. Ali desejava ele fartar-se das comidas dos porcos, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Interessante aqui que ele simplesmente desejava se alimentar da lavagem dos porcos. Mas nem isso ele tinha. Tamanha miséria que aquele homem ficou. Depois de ele ter, anteriormente, talvez por pouco tempo, gozar de tudo que seu pai lhe oferecia, lhe compartilhava, e ele, por um capricho, por um devaneio, de maneira singular, do seu íntimo, ele falou, não, isso aqui não está bom para mim, isso aqui está pouco para mim, eu quero viver mais, eu quero ir para um lugar longe e distante. Por isso eu estou requerendo os meus pertences. Em outras palavras, eu quero que o senhor morra. Sabia que o intuito é essa? Ué, a partir do momento que você deseja o que seu pai deve te dar em morte, você, de maneira sutil, está desejando que seu pai venha morrer. Isso é literal. Isso não precisa ser inteligente, não precisa ter formação para chegar a esse entendimento. Mas vamos continuar. Olha que interessante. Eu parei no versículo. Olha só. O 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Ele, falando para ele mesmo: já sei, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Isso é ele caindo em si, é ele ensaiando, talvez perante um espelho, ele se falando como que ele iria chegar até seu pai. Até então ele estava totalmente sem moral, sem graça, sem argumento, falido, mas ele não tinha outra saída não. Ele tinha que chegar ao pai. Mas olha o que aconteceu. O versículo, o 19, né? Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. O 20, e levantando-se, foi para seu pai, vinha ele diante longe, ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Então voltamos aqui à mesma ideia. A ovelha, o que aconteceu? Se extraviou. Né? A ovelha se extraviou. Apesar dela ser um animal irracional, mas ela se extraviou. A moeda, né? A dracma, apesar de ser uma peça inanimada, diz a palavra que ela se perdeu dentro da sua casa. E agora vemos que o filho mais jovem saiu de casa. Então, mais uma vez, nós
confirmamos que sempre nós temos a iniciativa de nos distanciarmos de Deus. Nunca nós temos a tendência de virmos a Deus. Vimos que a ovelha se extraviou, a moeda se perdeu e o filho mais jovem se extraviou. E de repente aqueles homens, aqueles religiosos, os quais estavam ali, a princípio, criticando Cristo, talvez estavam com o peito totalmente estufado, até então eles eram os da direita, né, como diz assim, eles eram os sertões, porque até então as 3 parábolas serviram simplesmente para aquelas pessoas pecadores, porque eles podiam até então falar, não, mas eu não sou como esse grupo aí não, nós somos totalmente religiosos, procuramos cumprir todos os mandamentos que vieram na mão de Moisés. Mas Jesus falou assim, sabe o quê? Vamos inventar uma 4ª parábola no mesmo livro, e Jesus continua. Olha que interessante. Apesar de nós entendermos que a ovelha se extraviou, a moeda se perdeu, o filho mais jovem saiu de casa. E ele continua aqui. Olha que preciosidade de leitura. Diz aqui o versículo 21, né? E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse a seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe o anel de dedo e a sandália nos pés. Olha só, o pai restaurando tudo que o filho tinha antes dele partir. Vimos que, aprendemos agora que a pessoa, quando é filho de Deus, ela nunca deixa de ser filho de Deus. Realmente ela falhou, ela vacilou, ela errou, mas só que, apesar de ter falhado, errado, desviado, continuou tendo o DNA do seu pai. Olha que preciosidade. Diz que, vemos aqui a leitura que havia um senso de urgência da parte do pai. Pessoal, ligeiro, vamos matar o bezerro cevado, põe o anel no dedo do rapaz, sandália nos pés, anel no dedo, né? Roupa finíssima, porque esse meu filho estava perdido, mas foi achado. Olha que interessante. Mas ele continua. E o que vai gerar essa prontidão da parte de Deus para os demais? Nós vamos descobrir agora. Olha que interessante. Diz aqui. O 23. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e nos alegramos. Olha só que festim, que festa. E ele continua o 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Como já falamos agora há pouco, o quê? Que há alegria no céu por um pecador que venha a ser restaurado, ou que venha a se arrepender. Mas olha o que tudo isso gerou. Não deveria gerar isso aí. Mas ele continua. Ora, o filho mais velho que estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E o empregado falou, sabe o quê? Falou, você não sabe? O quê? Esse teu irmão, lembra do teu irmão mais novo? Sim, não morreu ainda não? Não. Ele que estava perdido foi achado, ele voltou. E seu pai, sabe o que fez? Encheu ele de presente. E para completar, matou aquele bezerro cevado. Tá maior festança lá dentro. Ah, aquele filho mais velho foi a loucura. Foi no vermelho. Falou, o quê? Eu aqui trabalhando? Eu procurando cumprir de maneira religiosa todos os requisitos e mandamentos do Pai? Olha onde que Cristo rodeou para chegar até aqueles religiosos. Aquele homem aparentemente estava totalmente salvo dentro da congregação, dentro da igreja, ao lado do Pai, e totalmente perdido tanto quanto o filho mais novo. Ele foi acometido de tamanha revolta a ponto de falar, aí eu não entro não, eu não vou compactuar com esse irresponsável, com esse dissipador de bens,
E olha que continua a leitura. Veio teu irmão e teu pai mandou matar o bezerro cevado, porque o recuperou com saúde. O 28. Ele se indignou, o filho mais velho, se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai. Olha só como que sempre a tendência de buscar o moribundo é da parte do pai. O pai foi buscar a ovelha perdida, o pai foi buscar a dracma perdida, o pai foi buscar o filho perdido mais novo, e agora o pai está tentando buscar, recolher para dentro da festa o filho mais velho. Mas vamos ver que tipo de resultado que o pai vai obter com esse quarto resgate. Diz aqui, ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. É do interesse de Deus conciliar o homem com Deus através de Cristo Jesus. Cristo é a ponte da conciliação. E ele diz aqui, mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos eu tenho te servido e jamais transgredi uma ordem tua, grande ordem. E daí? Quem que disse que mandamento, regras, são requisitos para salvar ou para colocar alguma pessoa aos céus? Nunca, jamais. Tudo isso aí são e devem ser feito por toda pessoa que já se converteu, mas tudo isso é resultado, é reflexo de uma pessoa que nasceu de novo. Mas não você vem com esse intento que vai tentar fazer algo para agaranhar, para adquirir um depósito, um descanso para a sua alma. Jamais irá conseguir por esse método, por essa mentalidade humana. E ele diz aqui, jamais transgredi uma só lei tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-se com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, viram só como o camarada não era convertido? Dentro da igreja, o cara não considera aquele outro moribundo que chegou restaurado como seu irmão. O que ele falou? Esse teu filho, ele é filho teu, mas ele não é meu irmão não. Eu não tenho nada a ver com vocês. E continua. Esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, e tu mandaste matar para ele um novilho cevado? Então ele respondeu ao pai, meu filho, olha só o pai buscando, insistindo com ele, com aquele filho mais velho, com aquele religioso, com aquele que procurava, através de rituais, guardar todos os mandamentos, ordenanças da parte do pai. E o pai insiste, meu filho, tu sempre está comigo, filho. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso nos alegrarmos e nós regozijamos, porque esse teu irmão, insistindo, ele é teu irmão. E você fala que ele não é teu irmão, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E o interessante é que esse livro ele termina em aberto. Ele não tem um nó, ele não tem um ponto final. Nós não sabemos e não podemos responder se aquele filho mais velho entrou na festa com o pai, ou se ele permaneceu rebelde ali no quintal, ali fora. É essa lição que Deus quer trazer para cada um de nós esta noite. O interessante é que tudo está em comum. A ovelha se extraviou, a moeda se perdeu, o filho mais novo saiu de casa, o filho mais velho, apesar de ser totalmente religioso, apesar de procurar cumprir todos os requisitos exigidos de maneira religiosa, se permaneceu rebelde, egoísta. Não, se for para entrar no céu com esse aí, eu não quero não. Vai para lá com ele lá. Que espírito que é esse? Cadê o espírito de união, de confraternização? O céu é grande, irmãos e amigos. O céu é grande. Deus é grande.
Deus é tão grande que se nós, principalmente eu, pudéssemos ter a ideia e a noção de quem é Deus, vou falar a verdade, nós iríamos desconsiderar muita coisa que nós achamos que merecemos. Sabia? Ah, que eu tenho o curso tal, eu sou formado em tal coisa, eu tenho cargo tal na igreja. Nós não temos é nada. Tudo nos é doado como mordomo. Já pararam para pensar o que passou na cabeça de José, pai de Jesus? José, ele passou como se fosse só algum tipo de ator de terceira categoria que passou num filme de umas 3 horas de duração, e talvez ele teve uma duração de meio minuto, porque José é falado muito pouco. Ele teve aquele impasse, né? Pegou a Maria buchuda, que fala, grávida, colocou em cima de um jirico, levou até aquela hospedaria totalmente fedida, cheio de animais, galinha, fezes, piolho, pulga. Era o que tinha para a época. E para completar, posteriormente, quando aquele cego Bartimeu, lembramos daquele cego Bartimeu? O que ele grita? Jesus, filho de quem? Filho de José. Não, filho de Davi, tem compaixão de mim. Se pudéssemos imaginar, se é possível que José estivesse escutando esse apelo do cego, o que passou no coração de José? Falou, eu que era esposa e pai de Jesus, e não estou sendo nem lembrado. Mas sabe por quê? Porque aquele filho também não era de José. Juninho, Jéssica, Emily, não é meu filho. Eu sou mordomo, cuidador. É tudo de Deus. Eu não tenho nada. E ninguém tem nada, não. Se não for a misericórdia de Deus sobre nossas vidas, nós vamos nos tornar totalmente indiferentes como aquele filho mais velho. Não vamos querer entrar nas boas novas, nas bodas de Deus, porque achamos injustiça. Não pode, eu fiz tanto e ele quer salvar aquele camarada lá que aprontou tanto na vida. E daí? O céu não é nosso. O céu é de Deus. Nós não temos nada, não. Não se orgulhe, que não viemos nos orgulhar por algum ponto em nossa vida. Meu carro. Você não tem carro. Minha mulher. Que mulher? Se sua mulher resolver ir embora, ela vai embora. Você não tem como segurar ela. Meu filho. E a hora que Deus resolver levar seu filho amanhã? É meu. Nada de meu. É o que aconteceu com esse rapaz. Ele caprichou tanto na vida cristã, a ponto dele não conseguir receber seu irmão. E na verdade, ele como filho mais velho, quando ele se deparou com a ida do seu filho, o irmão mais novo, sabe o que ele tinha que fazer? Ele tinha que olhar para o semblante do pai, durante as refeições, e falar, pai, eu estou vendo o senhor de cabisbaixo, pai. Eu como filho mais velho, eu vou amanhã pegar uma mula, um cavalo, sei lá o quê, e vou atrás desse meu irmão. Eu não consigo mais ver o senhor sofrer. Essa deve ser a ideia. Devemos ter o mesmo espírito de Deus. Deus se agradou em buscar a ovelha perdida. Deus se agradou em buscar a moeda perdida. Deus se agradou em correr e encontrar com aquele filho totalmente fedido, talvez. Veio do cuidado de porcos. E Deus ainda foi lá insistir com aquele homem orgulhoso. E o que Deus queria mostrar para aqueles religiosos que estavam criticando Jesus na época, depois ele contou as parábolas que se transformou em 4 parábolas, né? A parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida, a parábola do filho pródigo e a parábola do filho mais velho, que também é pródigo, totalmente desperdiçando as oportunidades que haviam dado da parte de Deus para a sua vida. Talvez seu semblante estava totalmente... O que ele falou para o empregado? O que está acontecendo aí? Você não sabe? Seu irmão voltou. O quê? Esse cara não morreu ainda? Ele voltou, tá aí. E tá uma festança só. Aquele bezerro lá mataram, tá uma alegria só. Ah, não vou entrar. Travou o coração. E eu quero esta noite que você não venha travar o seu coração. Que você venha abrir o seu coração
para essas palavras de Jesus Cristo. É do agrado de Jesus te restaurar. Mas há um detalhe para terminar. Há um ponto, há uma responsabilidade da nossa parte que implica em Deus nos salvar. Não que Ele precise de nós, não é isso não. Deus não precisa de ninguém. É nós que precisamos desesperadamente da salvação da parte de Deus. Olha o que diz aqui. É uma quarta verdade pela qual eu explanei o porquê que nós, o que devemos fazer para desfrutarmos desse amor de Deus. Daquele amor da parte de Deus que foi atrás da ovelha perdida. Que é somente uma pessoa encharcada de amor para deixar 99 no curral e ir atrás daquela uma. Aquela uma era importante para Deus. Aquela moedinha perdida ali, a dracma, era importante também para aquela sua dona. Aquele filho totalmente alheio, irresponsável, né? Era importante para seu pai. Aquele filho mais velho que, apesar de aparentemente salvo aos olhos dele, né? Religiosamente correto, mas não vale de nada. Se nós não exercitarmos e provocarmos esse amor de Deus para nosso coração. Só um versículo só que eu quero ler. O Lucas capítulo 15, versículo 17. Lucas 15, 17 diz assim: então, caindo em si, aquele filho mais velho, novo, ele teve que cair em si. Ele falou: o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo da minha vida? Meu Deus, qual será meu destino? E ele falou o quê? Já sei, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Implique em arrependimento. Você pode esta noite refletir nessas palavras, apesar de serem trechos curtos, mas chegar à conclusão que tanto quanto aquela ovelha, aquela moeda, aquele filho mais novo e o filho mais velho careceram da iniciativa e do amor de Deus, você que está nos ouvindo carece também, desesperadamente, de ser resgatado pelo amor do Deus eterno. Tá bom? Que Deus abençoe. Aí, Maurício, voltando ao toque do dia, depois de um tempo largo, longe do toque do dia, hoje ele deixou claro que temos que amar ao próximo, né? Todo o mandamento de Deus, né? Jesus Cristo resumiu em 2: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo. E o seu irmão é o mais próximo de você. Se você não está amando o seu irmão, não adianta você fazer nada mais, né? O amor de Cristo não está em você. Porque se nós amamos a Deus, nós amamos o nosso irmão, né? Então resume toda a lei: amar a Deus e ao próximo. E o meu irmão é o mais próximo de mim. Muitas vezes ele está levando o meu DNA, né? Ele está levando o que eu preciso, está nele. Então é bom amar aquele que está levando muitas vezes as suas informações do DNA, né? As suas características, né? O que Deus muitas vezes você não podia carregar e Ele está carregando por você. Então Deus quer que nós amamos a Ele em primeiro lugar e ao nosso próximo. E o nosso irmão é o nosso próximo, né? Então eu acho, resumindo toda a palavra do nosso irmão Maurício, que foi muito feliz nessa mensagem, que fique gravado nos seus corações e que Deus possa completar essa palavra, tá bom? Assim terminamos com o toque do dia e na próxima quinta-feira estaremos aqui presentes trazendo uma nova palavra, um novo irmão para comunicar o Evangelho.